Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos discutir a questão de hoje, questão que postamos hoje, uma questão que caiu na prova de residência médica da Faculdade de Medicina da ABC em 2022, uma questão sobre bradiarritmias. Você tem de cara aí logo um eletrocardiograma desse paciente. Então, qual é a história clínica que esse paciente vem apresentando? Então vamos dar uma olhadinha. É uma paciente de 68 anos que apresenta um quadro progressivo de dispneia. Você, sem ver o eletro, você já pode imaginar, pô, será que o paciente está fazendo um quadro de insuficiência cardíaca? Vamos lá. Hoje apresentou um quadro de tontura seguida de síncope. Sinal de quê? De baixo débito. O paciente provavelmente estava fazendo alguma atividade onde o coração não conseguiu manter o débito cerebral. O paciente, pum, desabou e caiu. E o traçado do eletrocardiograma está a seguir. O que mostra esse eletrocardiograma? Que a questão justamente ela te pede diagnóstico eletrocardiográfico, qual deve ser a sua conduta. Toda vez que a gente está diante de uma bradiarritmia, a gente tem que procurar a relação da onda P com QRS. Fundamental para você entender o eletrocardiograma. Você bate o olho no eletro, você vê que tem pouco QRS. Tem pouco QRS, está bradicárdico. Então eu tenho que entender qual é a relação do nodo sinusal com o meu ventrículo, com o meu QRS. Eu preciso saber se aquela onda P que o nodo sinusal manda para o ventrículo está chegando no ventrículo, ou está chegando de maneira mais lenta. Então, vamos observar aqui o traçado. Nós temos aqui uma onda P e aqui nós temos um QRS. Certo? Então, uma P e um QRS. Aqui o intervalo está um pouquinho difícil de medir, mas dá para ver mais ou menos que deve estar na faixa de 4 a 5 quadradinhos, que é normal. Vemos aqui, novamente, eu tenho uma onda P gerando um QRS, com intervalo PR fixo. O intervalo PR não mudou. O intervalo PR é justamente o atraso fisiológico da condução átrio-ventricular. Nesses dois batimentos, a onda P mandou e o ventrículo respondeu. A onda P mandou e o ventrículo respondeu. E quando chega aqui nesse momento aqui, dessa onda P aqui, não tem resposta do ventrículo. Então, foi uma falha súbita, uma falha inesperada. O PR desse paciente é fixo e, de repente, não tem condução atrioventricular. E num segundo momento tem uma outra onda P que também não gera o QRS. Esse é o famoso BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, onde a falha de condução é inesperada. Eu tenho PR fixo e a falha de condução é completamente inesperada. Beleza? Vamos relembrar todos os bloqueios atrioventriculares. BAV de primeiro grau, eu só tenho o quê? Aumento do intervalo PR. Todas as ondas P conduzem o QRS. Segundo grau, MOBS tipo 1, é aquele onde o PR ele vai aumentando e chega um momento que a onda P não gera o QRS. Então é uma falha de condução, previsível, porque vai aumentando o PR e uma hora não conduz. Esse é o MOBS tipo 2, BAV de segundo grau, MOBS tipo 2, onde eu tenho intervalo PR fixo e, de repente, de maneira inesperada, eu tenho uma falha de condução atrioventricular. A onda P é incapaz de gerar um QRS. É o que está acontecendo nesse eletrocardiograma. Tá bom? Então está diante de um paciente BAV de segundo grau, MOBS tipo 2. O MOBS tipo 2 e o BAVT de terceiro grau, onde o terceiro grau é aquele que eu tenho onda P que não gera o QRS. Em nenhuma situação a onda P vai gerar o QRS. Então o QRS ele é um QRS autônomo, uma frequência muito baixa. Aqui você pode ver o QRS, ele tem uma regularidade porque ele é gerado por uma onda P. Aqui eu não tenho nenhum QRS. No BAVT, o RR é regular. A onda P, o intervalo PP é regular, porque a onda P é completamente independente do QRS, então fica fácil de você identificar um BAVT. Então esse paciente não está em BAVT. Aqui eu tenho uma falha de condução, BAV de segundo grau, MOBS tipo 2. O MOBS tipo 2 e o BAVT são bloqueios atrioventriculares mais graves, considerados bloqueios mais avançados. No contexto de um paciente com sintomas e diante de um paciente onde eu não tenho situações, por exemplo, reversíveis, por exemplo, não é induzido por droga, nesse caso, não é induzido por droga. Se eu tenho uma situação onde é irreversível, não tem outra coisa a indicar a não ser marca-passo para esse paciente. Então esse paciente merece um implante de marca-passo. Beleza? Inicialmente, esse paciente, se ele estiver instável, eu tenho que fazer uma medida rápida para manter esse paciente mantendo algum grau de débito. Esse paciente teve tontura, teve síncope, eu tenho que avaliar como esse paciente ele fica em repouso. Às vezes em repouso o paciente ele mantém um bom débito e não tem necessidade de implante de marca-passo, por exemplo, transvenoso. Às vezes você pode, se o paciente está estável, você já indica o definitivo, parte para o marca-passo definitivo logo de cara. Não é impossível. Mas essa questão, se você mata o diagnóstico, você já acerta a questão, que é a alternativa D.
bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOP tipo 2. E ele recomenda o implante de marca-passo externo. Quando está diante de uma BRAD instável, aqui tem pouca informação para a gente definir que o paciente está instável. A tontura por si só, ela não define que o paciente está instável. Talvez o paciente faz um certo grau de baixo débito porque o paciente está com a demanda aumentada. O mesmo fato para a própria síncope. A síncope por si só pode acontecer porque o paciente estava com uma demanda, o paciente estava caminhando. Então a demanda desse paciente era maior e por isso o paciente sincopou. Às vezes em repouso o paciente ele mantém total estado de estabilidade hemodinâmica sem sinais de hipoperfusão. Se o paciente tiver qualquer sinal de hipoperfusão, e aí fechou. Você tem que aumentar essa frequência cardíaca ou através de atropina, que é a primeira medicação que a gente vai fazer. A atropina é a primeira droga. Se não responder, a gente parte ou para marca-passo transcutâneo, ou para dopamina, ou para adrenalina infusão contínua, como ponte para o marca-passo transvenoso. Beleza? Então essa é a sequência de medicações. Aqui ele já indicou direto o marca-passo externo, porque esse doente já tem um QRS mais largo. O paciente que tem um QRS mais largo, o escape ele é mais distal. O escape é mais longe da junção AV. Quanto mais distante da junção AV, mais aberto vai ser o QRS. E isso mostra que quando eles têm um bloqueio infraiciano, esse paciente tem menos chance de responder à atropina, tá bom? Quanto mais alto é o bloqueio, mais próximo do nó do AV, mais estreito vai ser o QRS e maior a chance dele responder a atropina. E quanto mais largo, menor a chance dele responder a atropina. Então, nesses casos, quando o QRS é largo, você pode pular a etapa de fazer a atropina e partir direto para a segunda faixa, que é ou marca-passo transcutâneo, ou dopamina, ou adrenalina infusão contínua. Beleza? Então, a resposta à questão, alternativa D. Curtiu? Deixa um like aí pra gente, divulga pros colegas, divulga na sua turma de faculdade, divulga para quem você quiser esse material, se você curtiu, tá bom? Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal, marca o sininho, toda vez que tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. E se quiser conhecer nossos cursos, procure em algum canto aí, tem algum link que vai te direcionar para os nossos cursos. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!